Olá, bom dia. Meu nome é Watson, trabalho na gerência executiva de operação da Taesa, na equipe aí de pré e pós em normatização. Queria dizer que é um enorme prazer estar participando aí desse 10º Senop e estar apresentando um trabalho de grande importância aí para a Taesa, que é o planejamento de intervenções M+2, que tem como objetivo atender às premissas de programação de intervenção no tempo real, né? Falando um pouco aí da Taesa, é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil, ativos em operação desde o setor de 69 até 525 kV, presente em 17 estados do Brasil e no Distrito Federal. A operação e manutenção de ativos de transmissão com 11.062 km de linhas em operação e 2.514 km de linhas em construção, totalizando aí 13.576 km de extensão e 109 subestações, né? A gerência de manutenção e operação. A Taesa hoje tem 5 gerências de manutenção. Eu vou estar mostrando aí no mapa de forma ilustrativa as instalações que pertencem a cada gerência, onde está localizado, né? A primeira gerência que eu estou mostrando aí é a gerência de manutenção em Assis, localizado no estado de São Paulo. Temos a gerência executiva de manutenção em Brasília, Distrito Federal. A gerência de manutenção em Sapiaçu, na Bahia, e a gerência de manutenção em Araguaína, no Tocantins, e a gerência de manutenção em João Pessoa, na Paraíba. Temos a gerência executiva de operação localizada em Brasília, Distrito Federal, onde fica o nosso centro de operação e controle. E cada gerência de manutenção, ela tem uma equipe de planejamento, programação e registro, chamada de PPR. Essa equipe de PPRs, elas são responsáveis por programar suas atividades junto à operação. Então, cada gerência de manutenção tem a sua equipe de PPR que programa suas atividades aí com a pré-operação. A pré-operação, ela viabiliza aí essas intervenções solicitadas pelas PPR e são liberadas aí por tempo real essas atividades para serem executadas, né? O tempo real, por sua vez, aí tem a responsabilidade de coordenar aí as liberações das intervenções com as instalações, né? E a Taesa, nos últimos anos, aí, vem adquirindo novas concessões, né? E com isso teve um aumento muito grande aí do volume de atividades, né? Consequentemente, pelo aumento das instalações. Só que, além do aumento do volume de atividades, também foi detectado um problema grande aí com muitas intervenções iniciando ao mesmo tempo e finalizando também ao mesmo tempo, né? E isso trazendo risco aí para o tempo real devido a uma sobrecarga de atividades aí iniciando e terminando ao mesmo tempo, né? Então a gente estava convivendo aí com possíveis impactos de atraso na liberação e finalização de intervenção, erros de manobras, né, risco aí ao sistema. E com isso a diretoria técnica, junto com o gerente de operação e manutenção e os coordenadores, viu a necessidade de criar um processo do planejamento de intervenção M+2, né? M+2 significa um mês vigente mais 2 meses subsequentes, né? É onde a gente tem um planejamento com a visão das atividades programadas no mês atual, mais 2 meses para frente, né, com o objetivo aí da unificação dos planejamentos da gerência de manutenção e engenharia, atender aí as premissas de programações viáveis, execução de intervenções no tempo real, né, um objetivo aí de previsibilidade das intervenções em conjunto com a operação e proporcionar uma qualidade e segurança na execução das intervenções programadas. Então, com isso, teve um envolvimento das PPRs, né, que representam a gerência de manutenção, a equipe de pré-operação e junto com a equipe de tempo real, e foi criado um grupo de trabalho chamado GT-PPR, e que teve foco aí na criação desse processo de planejamento do M+2. Um dos primeiros focos aí foi levantar as premissas de programação de intervenção no tempo real. A equipe de tempo real fez um estudo
de tempo projetado por tipo de intervenção. Então, por cada tipo de intervenção com impedimento, atendimento a outros agentes com impedimento, intervenção sem impedimento com SGI, intervenções sem impedimento sem SGI e atendimento a outros agentes sem impedimento, foi feito um trabalho bem detalhado. A gente não pôde trazer aqui devido ao tempo, mas com esse trabalho conseguimos ter uma média de hora aí para cada tipo de intervenção por função. Então foi um trabalho bem detalhado, aonde a gente conseguiu mapear a capacidade de atendimento do tempo real, né? Então, com isso a gente elaborou as premissas de programação, e a segunda etapa foi determinar as diretrizes aí do planejamento de intervenção no M+2 para atender as premissas, né? Então foi criado um fluxo de processo desse planejamento, onde envolveu as equipes de manutenção em conjunto para fazer rodar esse fluxo mensalmente. E aí eu vou estar falando rapidamente aí como que é o passo a passo desse fluxo para fazer o planejamento do E+2 mês a mês, né? Então a primeira etapa do fluxo é a disponibilização do planejamento do E+2. Após a disponibilização, é feita uma verificação no painel de planejamento, onde a gente verifica os conflitos de intervenções, e o painel ele unifica todos os planejamentos, né? Então tem uma etapa de ajustar as intervenções incompatíveis. É feita uma reunião de consolidação do M+2. Após essa reunião, é encaminhado aí para pré-operação o planejamento. A pré-operação faz uma análise aí do planejamento. A pré-operação verifica se está tendo algum conflito com alguma intervenção que passou por alguma reprogramação, as que forem deferidas, que estão programadas com a operação, e verifica se está tendo conflito com o planejamento. É feita uma reunião de aprovação do planejamento. Essa reunião envolve tanto a operação como as regionais de manutenção para aprovar o planejamento, e após aprovado ele é publicado, né? Uma vez publicado, as intervenções estão autorizadas a ser programadas aí com a operação de forma planejada, né? Então é um trabalho onde envolve toda a equipe de manutenção e operação para fazer um planejamento em conjunto. Esse processo ele é rodado mês a mês. A gente segue um calendário onde está mapeado os dias de cada etapa, de disponibilização do planejamento, os dias das reuniões de consolidação e a reunião de aprovação, né? E aí mostrando um pouco mais na prática, né? As PPRs aí representando a gerência de manutenção, elas disponibilizam o planejamento de manutenção no servidor que fica na nuvem. Esse servidor ele é acessado por uma ferramenta que foi criada no Power BI, que é um painel de calendário de planejamento M+2. É uma ferramenta imprescindível aí para a gente conseguir fazer o planejamento, pois esse painel ele unifica todos os planejamentos e ele sinaliza onde está tendo conflito das intervenções, é onde a gente pode estar discutindo e fazendo as alterações para atender as premissas de programação em tempo real. E aí mostrando um pouco desse painel, né, de calendário aí de planejamento. Esse painel ele pega as intervenções que já estão programadas na operação, e junto com as intervenções da base do planejamento das regionais de manutenção e as intervenções de outros agentes que estão programadas também na operação. Ele unifica todos esses dados, né, ele cruza todos esses dados e sinaliza aí num painel mensal, e a gente tem uma legenda onde ele sinaliza por cores, aonde que a gente consegue aí localizar, né? Quando está mostrando branco é porque está vago ali a janela de horas. Se tiver sinalizando verde, ele está permitindo ainda programar a intervenção naquela janela de hora. Se estiver sinalizando amarelo, o limite já foi atingido, e se tiver sinalizando no limite excedido, que vai estar em vermelho, esses são os pontos, né, quando tiver vermelho, que a gente vai discutir o que está contrariando alguma premissa aí de programação e os critérios que a gente estabeleceu. Então, esse calendário, o exemplo aí a gente pegou um novembro completo, né, por colunas de dias, e ele tem uma coluna de intervalo ali de horas, né? Então a gente consegue ver hora a hora como é que está sendo programadas as atividades dentro do mês. E aí um exemplo na janela de 8 horas
de 8 horas, né? A gente clicando nessa janela de 8 horas, a gente consegue ver as 8 horas do mês completo, e um exemplo aí, a gente verificando ali no dia 4 de novembro, né? Ao clicar na sinalização vermelha, ele mostra aí 3 atividades, né? Tem um término de um desligamento de um trafo às 8 horas, conflitando com 2 intervenções sem impedimentos, né? Então, é assim que a gente verifica os conflitos e discutimos aí nas reuniões de consolidação e aprovação para fazer as alterações, e ao clicar na sinalização ele já filtra embaixo ali quais as intervenções que está naquela janela de hora, e a gente consegue posicionar o mouse e ver com mais detalhe a descrição de serviço, as observações e o que se trata, para saber qual a priorização de cada atividade aí e remanejar dentro da janela de horas. Com esse processo a gente obteve alguns resultados aí, ele está rodando há 6 meses, esse planejamento de intervenção M+2, e pegamos dados aí dos 3 últimos anos, e a janela de 8 horas sempre foi uma janela mais crítica nos estudos que foi feito no tempo real, e a gente consegue observar que nos 3 últimos anos a janela de 8 horas ela começou a diminuir, e as outras janelas começou a ter uma diluição melhor de como está sendo programadas as intervenções, né? O início das intervenções. O término das intervenções também, a gente pegou um total de intervenções aí, né, versus aí o intervalo de horas, e às 17 horas era um intervalo muito crítico também para o tempo real, e a gente consegue observar com esses 6 meses do processo, a janela de 17 horas começou a diminuir, às 16 horas e 15 horas teve um aumento, aí teve uma diluição boa. Então, mesmo a gente tendo em 2021 mais atividades, a gente conseguiu equilibrar ali como está sendo programadas essas atividades. E os resultados obtidos, né, com esse planejamento de intervenção M+2. Tivemos aí uma integração das áreas gerenciais de manutenção, que começaram a elaborar um planejamento unificado, né? Tivemos uma previsibilidade antecipada das intervenções que serão programadas na operação, uma melhor distribuição das intervenções a ser programada mês a mês, e uma diminuição de intervenções com datas conflitantes no tempo real. Então, antes a gente programava muitas intervenções no final de semana e chegava no final de semana seguinte não tinha quase intervenção. Hoje a gente consegue programar de forma diluindo ali no mês e equilibrando essas programações e evitando sobrecarregar o tempo real. E com isso eu finalizo aqui a apresentação do planejamento M+2, né? E queria agradecer aí pela oportunidade de estar participando aí do Cenop, e desejo a todos aí um bom evento, sucesso a todos aí, um bom evento. Tchau, gente.